Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Ceará e essa importância da permanência na primeira divisão. A expectativa da diretoria para essa temporada de 2025 já era de um faturamento recorde, né? Já que o Ceará nunca havia passado dos 200 milhões de reais, onde foi o maior orçamento lá na temporada de 2022, também estando na Série A. E para esse ano a expectativa era de chegar na faixa de 250 milhões. Claro, algo muito impulsionado por conta justamente da renda pelo direito de transmissão, né, no futebol brasileiro. Acabou que os dois lados, né, ficou ali a Liga Forte Futebol do Brasil e a Libra, né, e o Ceará ficou aí do lado, que fechou esse acordo inicial, o Record e o YouTube, no caso sendo a Cazé TV, e também o Prime Video. Entretanto, acabou que virou uma salada completa, né? Não é exatamente transmitido dessa maneira. A expectativa era que os jogos em casa do Ceará passassem apenas nessas três emissoras e não foi isso que aconteceu. Tem jogo do Ceará como mandante na Globo, tem jogo de outros clubes também, né? Com exclusividade no YouTube, faz parte também, mas é um acordo que foi dividido para essa temporada de 2025. Para o ano que vem, se o Ceará conseguir essa permanência, né, o que nesse momento está muito bem encaminhado, a tendência é que o valor mínimo apenas pelo direito de transmissão seja de mais ou menos 150 milhões de reais. Tá? Isso aqui eu estou falando apenas pela diferença financeira entre você estar jogando a Série A e a Série B, né, do Brasileirão. Até mesmo separei uma matéria do site Infomoney, destacando isso aqui para vocês. A expectativa dos clubes é que sejam arrecadados na Série B apenas 8 milhões e meio de reais, enquanto na Série A a expectativa é que gire entre 130 a 150 milhões de reais, como um valor mínimo, tá? Apenas um valor mínimo pelo direito de transmissão. Por isso que é muito importante nesse quesito. Além, claro, da posição de cada uma das equipes na Série A, fazendo o mínimo, né, em termos de permanência. Se o Ceará ficar, por exemplo, em 16º lugar, ele já garantiria 16 milhões de reais. Uma campanha um pouco melhor, por exemplo, de 11ª colocação, já garante 20 milhões e 700. A Cazé TV que no total fez um acordo longo, né, com a CBF, com as detentoras aí dos direitos, no total um contrato que vai até 2029, para no total, esse bloco, né, que fechou com a Cazé TV fatura 2,2 bilhões de reais. Tá? Essa é a expectativa. E a Cazé TV, se eu não estiver enganado, pagou quase meio bilhão de reais para contar com essa quantia. Tá? Era para mostrar aqui, ó, a renovação de contrato, que ia só até 2027, agora vai até 2029, que pode levar os ganhos dos clubes do bloco, né, para até 2,2 bilhão no último ano de contrato, cifra que será dividida entre os 11 integrantes da LFU na Série A do Campeonato Brasileiro. Essas 11 equipes que são, além do Ceará, temos o Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Fortaleza, Internacional, Mirassol, Juventude, Sport e Vasco. Né? A tendência é que temos pelo menos talvez 3 dessas equipes, né, no ano que vem estando na Série B. Né? O Fortaleza hoje está no Z4, o Sport também e o Juventude. Então pode ser que o bloco perca um pouco de força, né? Do outro lado da Libra, apenas o Vitória hoje se encontra no Z4. Compre a sua nova camisa do Vozão com a Fute Fanatics, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Com várias ofertas e envios para todo o Brasil, a camisa número 1 dessa temporada você encontra por R$ 339,90 e tem a camisa número 2 também por R$ 359,90. Há possibilidade também de personalização, outros acessórios e artigos esportivos também disponíveis no site da Fute Fanatics. Eu separei para vocês o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Completando o vídeo, né, consegui aqui agora sim, né, o valor pago pela Cazé TV, o pessoal da Live Mode, pelos 3 anos iniciais de contrato, né, 2025 a 2027, o valor de 230 milhões de reais pelo direito de transmissão apenas da Série A, tá, do Campeonato Brasileiro. Outras questões também que a gente pode destacar é a divisão do bloco. Assim, eu não queria também que tivesse aqueles jogos às escuras, etc., aquela falta de acordo. Eu acho que a lei do mandante
aqui no Brasil, que foi instalada lá em 2019 para valer mesmo, né? Ela foi sim positiva. Entretanto, o valor arrecadado pelos clubes eu acho que ficou um pouco abaixo. Não aquela antecipação, né? Quando assinam ali os contratos em 2023, vários clubes conseguiram inclusive uma antecipação, mas ainda para esse ano ficou um pouco bagunçado. Essa divisão em cima da hora para a Série A, que mais? A Série B ela foi vendida de última hora para a ESPN e o valor repassado aos clubes para a Série B, né, deste ano é inclusive menor do que a do ano passado, então assim, também não funcionou. A Série C ela também foi comprada pela DAZN, mas ficou ali um tempo indefinido. A própria Série D também já foi adquirido o direito de transmissão com o campeonato em andamento, não teve nem anúncio, né, na placa de publicidade durante toda a Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha, tá? E muito por culpa da CBF. Espero agora que com um novo comando, né, do Samir, parece que o cara está um pouco mais antenado também a essas questões, que dê também um pouco mais de atenção às outras divisões e também o faturamento no total para os clubes. Essa importância do Ceará também estar em mais um ano na Série A, ela também se faz muito pelo direito de transmissão. Por quê? Eu acho que o Ceará ele pode inclusive até não sentir tanto como outros clubes menores, né? Porque o Ceará ele tem uma torcida muito grande. Mas o Ceará ainda é um clube que depende muito dos direitos de transmissão. Então, por exemplo, quando você está na Série A, show de bola. É 150 milhões de reais, você consegue fazer um baita elenco. Quando está na Série B, essa quantia custa chegar a 10 milhões. É muito pouco. E aí o que o Ceará pode tentar fazer para equilibrar um pouco essas contas? Voltar a ter uma base que revela jogadores, por exemplo, com potencial de revenda. Então, é claro que o torcedor não quer ver seu time vendendo um jogador, mas o jogador de destaque é um garoto da base, tem contrato longo e todo ano garanta ali uma venda contínua. Outras coisas que o Ceará, para mim, não precisa nem fazer apelo para o torcedor, é uma receita constante, bilheteria, sócio-torcedor, isso aí o Ceará tem que agradecer todos os dias, né? Não é um problema. Mas é difícil, né? Quando a grande parte da receita do clube está atrelada ao direito de transmissão, como eu falei, desses 250 milhões, dá para dizer que quase 150, 160 milhões da expectativa de faturamento da temporada seja apenas do direito de transmissão, né? Quando a gente olha, por exemplo, Campeonato Brasileiro, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil. Nas competições de mata-mata fica ali como premiação, mas essa premiação na prática é o direito de transmissão pelo jogo que você avança, né, na fase seguinte e garante mais um jogo para a emissora. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você está achando também das transmissões da Cazé TV no YouTube. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e compre a sua nova camisa do Vozão com a Fute Fanatics, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! 3 vitórias, né, nessa reta final e um empate para chegar aos 48 pontos, que garantiria, né, a participação na Copa Sul-Americana do ano que vem. Para mim, é uma pontuação tranquila, tá? O Ceará conseguir. Hoje com 38, analisando a tabela, tem alguns confrontos diretos, também pensando nessa vaga, e até mesmo em termos de rebaixamento. A questão é que o Ceará não pode deixar para aquela reta final, tá? Os últimos 4 jogos são muito difíceis. Então, para mim, é claro, é jogo a jogo, mas pensar em vencer o Fortaleza, clássico, desse meio de semana, buscar pelo menos um empate contra o Corinthians e ganhar do Internacional em casa. Dentro desse cenário, o Ceará já chegaria a 45 pontos e mataria qualquer chance de rebaixamento. E iria para os últimos 4 jogos, Mirassol fora, Cruzeiro em casa, Flamengo fora e Palmeiras em casa, para buscar pelo menos mais uma vitória e garantir a sua classificação na Sul-Americana. É uma sequência difícil, tá? Acho que o Ceará vacilou. Era para ter aproveitado essa sequência aí de 4 jogos sem vitórias, né? Foi contra o Sport, Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense. O Ceará tinha potencial demais, tá? De um pouco mais. Nem que seja uma vitória, que escapou contra o Sport. Esse jogo contra o Botafogo, para mim, é imperdoável, tá? O Botafogo não é esse timaço todo para você perder em casa com tanta facilidade, igual o Ceará cedeu, né? Não é nenhum absurdo, é o Botafogo, tá? Mas o que eu quero dizer é que o Ceará, para mim, demonstrou pouquíssima força nesse jogo em casa. E aí vai adiando. Que bom que já colocou um ponto final, né? Vencendo o Fluminense nessa última rodada.
Aproveite as ofertas da Fute Fanatics, utilizando o link na descrição do nosso vídeo, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix, com várias opções e envios também para todo o Brasil. Beleza? Bora agora falar sobre os números, já falei sobre a matemática, agora vamos para os valores, né? Quanto renderia para o Ceará uma classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem? Olha, a premiação para 2026 será maior do que em relação a essa temporada. É algo natural de se acontecer. Vamos pegar aqui ainda com base, né, os números deste ano apenas para a Sul-Americana, ok? A classificação para a fase de grupos, que é onde entram os clubes brasileiros, ela rende aproximadamente 900 mil dólares, o que na cotação atual dá mais ou menos 5 milhões de reais. E ainda tem um adicional de mais 115 mil dólares, mais de 600 mil reais, por cada vitória naquela fase de grupos. Se o time avançar de fase na segunda colocação, recebe mais 500 mil dólares. Se avançar em primeiro já, ficando ali na primeira colocação, indo para as oitavas de finais, garante mais 600 mil dólares. Então é sim uma competição bastante respeitável, do ponto de vista financeiro, né, já estamos falando de pelo menos 5 milhões de reais. É claro que há alguns custos, né? A Conmebol desconta aí algumas questões de cartões, atraso, aquela coisa toda. E também ela, às vezes, ainda mais o Ceará que não está em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, você vai, ou em Brasília, você vai precisar de fretar alguns voos. Dependendo da viagem, para ela não ficar muito desgastante, tem jogo do Brasileirão no final de semana, às vezes os clubes precisam fretar esses voos e aí tem que tirar do próprio bolso. Tá? Então, a Sul-Americana não é a competição mais rentável do mundo, não, pensando pragmaticamente. Uma participação ruim, né, que seria, por exemplo, uma eliminação em fase de grupos. Mas, falando aqui de uma campanha respeitável, vamos colocar aqui umas quartas de finais, aí a coisa já começa a ficar interessante, né? Você garantiria 5 milhões da primeira fase, para classificar teria que ter vencido pelo menos 3 jogos. Então vamos colocar aí 3 vezes 6, 18, vou arredondar para 2 milhões, né, no total. Mais a classificação nas oitavas, 3 milhões de reais. Chegando às quartas, né, já com a premiação de 10 milhões. É interessante, tem patrocinador e, claro, né, a possibilidade também de alcançar um título internacional. Qual torcedor que não sonha, né, ver o Vozão um dia campeão da Sul-Americana ou até mesmo da Libertadores. Então é focar primeiramente nisso. No ano de 2021, o Ceará ele garantiu uma premiação gorda ao avançar de fase. 2021, o Ceará enfrentou o Jorge Wilstermann, né? O torneio que na época rendeu 900 mil, tá? Por cada partida como mandante, o time recebia 300 mil dólares, né? Então, como o Ceará jogou 3 vezes em casa, garantiu já ali naquela primeira fase um valor semelhante a esse. Então, dá para dizer que a Sul-Americana não aumentou tanto assim de premiação nos últimos anos, né? Em 2021, o campeão recebia 4 milhões de dólares, hoje 6 milhões. Mas, por exemplo, o time que chegava às oitavas de finais, atualmente recebe 600 mil. Em 2021, recebia 500 mil. Então, assim, não aumentou muito essa premiação para as fases iniciais. Sobre Libertadores, né, já que eu toquei nesse assunto, o que o Ceará precisaria fazer? Olha, hoje uma pontuação para chegar a Libertadores, lembrando que já abriu mais uma vaga, né, ela seria de aproximadamente 57 pontos, 57 a 58. Vou colocar uma margem, vai 58 pontos. Hoje o Ceará, que tem 38, precisaria de fato de uma campanha histórica, né? Nesses últimos 7 jogos que ainda lhe restam, precisaria basicamente vencer todos eles, ou pelo menos vencer 6, né? O Ceará vencesse 6, chegaria a 18 pontos a mais, com 38 que já tem atualmente, 56 pontos. Hoje tem uma chance de 76% de conseguir uma vaga. É muito difícil, ficou muito difícil até mesmo pela sequência ruim, né, que o Ceará teve. Pode deixar a sua opinião, não esqueça de deixar seu like, se inscreva em nosso canal e compre a sua nova camisa com a Fute Fanatics, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!